Salve, salve galera! Então, meu nome é Thales, professor do curso Montessori, e nós vamos dar continuidade ao capítulo, se não me engano, 2 ou 3, sobre Revolução Francesa. E vamos lá. Bom, para esse vídeo eu separei só bem a introdução mesmo ao tema, então vamos começar. Bom, a Revolução Francesa, basicamente, ela é localizada na França, né? Pós o período da formação dos Estados modernos, que basicamente já tinham, né, se estabilizado e tudo mais. E qual é o antecedente? Sempre quando a gente vai estudar história, nós não podemos nos deixar, né, cair numa certa preguiça de não olhar o que está acontecendo antes, de onde está caminhando isso tudo. Basicamente, a Europa já estava nessa... já estavam bem consolidados, né, os países e tudo mais, já tinham se formado, só que acontece que não estavam bem das pernas. A França, em principal, ela teve uma colheita muito ruim, ela teve um grande estrago na colheita, e acabou que balançou um pouco a sua moeda dentro e fora do seu território. E, a partir disso... também teve aquela crítica, né, a sociedade ainda dividida em estamentos, né, porque ainda assim lá ainda tinha essa questão de, vamos lembrar, a sociedade de estamentos da aula que eu dei aula passada, do feudalismo, né, que tinha o mais baixo, meio e o topo, clero, nobreza e o resto da população no geral, que basicamente tinha essa questão toda de quem sustentava, né? Quem tá na base é o que sustenta quem tá em cima, certo? Então, por conta disso, a própria colheita dando ruim, toda a parte de cima cai. E aí, o que o rei pensa? Eu vou aumentar os meus impostos, eu vou aumentar e vou continuar vivendo dos meus luxos. Mas isso acaba entrando numa reforma, num impasse que é muito grande. Porque basicamente, imagina só você ter que sustentar toda uma carreira, todo um segmento, né, de pessoas grandes até, e basicamente por ter dado errado, a culpa ainda tem que ser sua, sabe? Então, basicamente, a população francesa, ela acaba meio que começando a gerar uma revolta e tudo mais. Bom, seguindo disso, nós entramos na primeira reunião dos Estados Gerais, que aí realmente nasce a Revolução. É aí que a Revolução tem o seu, vamos dizer assim, o início. Por que acontece? O parlamento, a França, ela era dividida entre o rei, existia o parlamento, que basicamente era meio que para moderar também algumas vontades do rei, mas totalmente a favor do rei, ainda assim, não tinha muito essa questão. E tinha as camadas populares, que as camadas populares votavam para o Senado e tudo mais, para esse parlamento, e aí poderiam eleger os seus, né, mais, vamos dizer, mais iguais, por tentar, né, pelo menos tentando. Só que, tipo, eles começam a perceber que se mesmo a gente conseguir eleger um, dois que sejam, não vai fazer diferença, porque a grande maioria das pessoas que ainda estão no poder, que ainda são sustentados, são a nobreza e o clero. Eles nunca vão querer diminuir os seus privilégios. Eles nunca vão querer deixar de ganhar mais, porque uma pessoa que não é nada no sentido de não tem nenhuma classe, não é uma pessoa da realeza, não é um nobre, não é da igreja, e ela tá querendo, sabe, se voltar contra o rei e toda a autoridade assim imposta. Então, quando a população, em 14 de julho, começa a perceber isso, eles começam a pensar em escrever uma nova constituição para mudar exatamente essa questão toda com o rei. Por quê? O rei, basicamente, ele governava tudo e todos e não tinha ninguém acima. Então, essa manutenção dos privilégios era quase sempre certeira, porque ele sabia onde e a quem agradar. E, nesse mesmo dia, acontece a famosa tomada da Bastilha. O que foi essa tomada da Bastilha? Basicamente, os camponeses revoltosos com toda essa questão, eles invadem um lugar que é tipo um forte, né? Posso dizer que é um forte, para adquirir armas, basicamente, porque esse forte ele era um lugar de armazenamento bélico. Então, quando você tem camponeses, muitos deles, tipo, só com ancinho, tacape, qualquer coisa, eles tinham que, né, ter o além, eles queriam, tipo, vencer os nobres. Então, o melhor jeito para fazer isso
era basicamente tomando a Bastilha e ganhando, né, armas para sua revolução. Como tem até alguns lugares de filmes que dizem que uma revolução não se começa sem armas. Então isso é bem importante pra gente sempre lembrar que o conceito de revolução, de mudar, de mudança drástica, nunca pode ser pacífico. É um bom conceito para vocês anotarem que quando alguém fala, ele revolucionou, ele realmente revolucionou algo? Ele mudou drasticamente alguma coisa? Ou ele teve um forte poder de imediato, como por exemplo na Arábia, quando mudaram, aconteceu aquela questão das mulheres começarem a usar burca e tudo mais, porque isso, não sei se vocês estão ligados, mas não acontece necessariamente por conta, nem sempre foi assim. É uma revalorização de algo que já tinha sido perdido e que basicamente meio que obriga as mulheres. Isso é uma revolução, quando muda drasticamente, quando o que estava antes deixa de existir. E por isso que tem essa questão toda com adquirir as armas, porque eles queriam essa mudança e essa mudança fosse a melhor possível. Bom, eles começaram, né, a redigir os conceitos, né, conceitos não, as leis que iam estar na Constituição, e eu vou falar aqui algumas delas que eu lembro e tudo mais, vou falar algumas para vocês, que seria a abolição dos direitos feudais, que basicamente quem estava no campo estava sempre com medo dos senhores feudais, que ainda existiam. O feudalismo, a gente fala que ele acabou, mas no sentido de, tipo, existiam lugares que ainda tinham, sabe? Por exemplo, na Espanha e Portugal já não se existia mais, mas aqui ainda existia e ainda era muito forte. E basicamente, essa questão desses direitos e tudo mais também era meio que uma medida paliativa para eles pararem de tacar fogo nos campos, basicamente, porque eram camponeses que estavam extremamente armados, né? Eles conseguiam até não combater um exército mais, porque eles não tinham treinamento, mas eles podiam dar de frente com um exército e talvez saírem vitoriosos. E acabava também que matava senhores feudais ou matava outras pessoas que fossem ligadas a essa questão de, por exemplo, você trabalha na minha terra. Aí eu tipo, beleza, eu trabalho, mas você vai ter que me dar tanto. Aí se você não me dá, então você vai começar a trabalhar de graça pra mim pra pagar isso aqui. E assim você entra meio que numa escravidão por dívida. Só que isso, quando você mata o seu senhor feudal, não tem mais, você não tem essa problemática toda ainda. Então basicamente existia esse movimento para que, tipo, então vamos parar aqui no campo, vamos parar com essa destruição que está acontecendo, que vai acabar prejudicando o país inteiro, então, tá bom, vamos botar esse direito. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que basicamente é aquela ideia do liberdade, igualdade, fraternidade, onde todos nascem livres, com as mesmas oportunidades, aquela coisa linda que nós vemos. A Constituição Civil do Clero, onde a igreja, tipo, deveria se tornar um funcionário da França, não um funcionário de Roma, porque basicamente eles não queriam mais que um lugar intervisse diretamente nas questões dentro do território, né? A questão também da abolição da nobreza hereditária, que basicamente é uma questão que é estranha, mas ao mesmo tempo faz sentido, porque basicamente se você nascesse nobre, você ia ser nobre para sempre. E assim seus filhos seriam. E assim os filhos dos seus filhos, pra assim tentar de algum jeito acabar com a desigualdade. Faz todo sentido, porque se você lembrar do liberdade, igualdade e fraternidade, todos nós nascemos com as mesmas vantagens e, tipo, oportunidades para tentarmos ascender, né? E também, né, tentar instaurar uma monarquia constitucional, que basicamente é o que nós temos como aquela monarquia que o rei ele não é absoluto, não é uma monarquia absolutista, é uma monarquia que ela obedece uma constituição e, além de tudo, tem toda a questão do voto e tem toda essa questão de e agora, vamos votar para ver se queremos esse outro governante e tudo mais, porque lembre-se, qualquer um pode e deve ter as mesmas oportunidades e assim, né, tentando seguir proceduralmente. Bom, e um OBS aqui bem rápido, que é sobre a questão do Luís XVI, da fuga dele. Ele fez um trato com a Áustria e tudo mais, para ele fugir para lá, porque ele estava percebendo que as pessoas não estavam parando ainda, mesmo que essa Constituição tivesse para ser assinada, que tudo isso fosse dar certo e tudo mais. Então ele tem
ele tem a brilhante ideia, junto com a sua esposa Maria Antonieta, viajar pra Áustria, onde o irmão dela era, se eu não me engano, ele era alguma coisa de lá. Não sei se ele era rei, mas acho que ele era rei. Só que basicamente pegam ele não consegue fugir a tempo. Então ele tem toda essa questão de tipo, pô, e agora? Pra onde eu vou? O que que eu faço? E ele acaba sendo capturado e volta pra França. E no fim ele acaba sendo executado pra exatamente dizer que ali estava começando a Era do Terror, que nós vamos ver na próxima videoaula. Então galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.